chegada dos hebreus aos países da África. De acordo com os etíopes, a rainha de Sabá e o rei Salomão tiveram um filho chamado Menelik. Depois disso, outros hebreus acompanharam a rainha de volta para a Etiópia. Menelik voltou a Jerusalém para sua educação. Quando retornou para a Etiópia, Salomão mandou junto com ele alguns sacerdotes e líderes oficiais. Isso aconteceu no século X a.C. Neste mesmo século, Sisaque, rei do Egito, invadiu a Palestina. Ele transportou muitos hebreus para o Egito e Etiópia. No início do século 7 a.C., o general etíope Tiraka invadiu a Palestina e capturou algumas cidades. As invasões do exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, 608 a 675 a.C., causaram fugas de israelitas para o norte e leste da África. Na época do profeta Sofonias, cerca de 630 a.C., a Etiópia e as terras adjacentes de Uganda e Quênia foram habitadas por muitos hebreus. Citações de Joseph J. Williams falando de Uganda: ele tem um governo nativo organizado, com uma tradição de 33 reis e uma linha lendária que remonta ao rei Davi. Por volta de 175 a.C., o exército de Antíoco marchou para a Palestina para apoiar Menelau. Como resultado, muitos israelitas foram mortos, outros fugiram para as colinas e para o Egito. No ano 65 a.C., os exércitos romanos do general Pompeu capturaram Jerusalém. Em 70 depois de Cristo, general Vespasiano e seu filho Tito puseram fim ao Estado hebreu. Durante o período de Pompeu a Júlio, estima-se que mais de 1 milhão de hebreus fugiram para a África. O filósofo Filo, cerca de 40 a.C. a 40 depois de Cristo, que viveu no Egito, disse que 1 milhão de hebreus residiam na Líbia e no Egito a partir de Catabatimos, às fronteiras da Etiópia. Schreer escreveu que o hebraísmo foi detectável por suas inscrições a partir da fronteira com o Egito para o oeste através do norte da África até a Mauritânia. Os impérios bizantinos no século V e VI perseguiram os hebreus constantemente, por isso, muitos foram obrigados a migrar do deserto do Saara para o sul. Os árabes no ano 640 depois de Cristo atacaram o Egito e continuaram por toda a África. Em seguida, uma rainha hebreia chamada Dia Caena organizou um exército composto de hebreus e berberes a fim de impedir a penetração de muçulmanos no norte da África. Ela venceu os árabes. Anos mais tarde, os muçulmanos lutaram novamente contra o exército desta rainha e ela foi derrotada. Tornando-se revoltado, o filho dela virou muçulmano e participou da conquista islâmica da Espanha em 711 depois de Cristo. O Império Hebreu de Gana. O antigo Império de Gana foi estabelecido no Sudão Ocidental. Ao norte e leste da África tinha acumulado mais de 1 milhão de hebreus. Esses hebreus começaram uma migração contínua para a região do rio Níger. A tradição dos comerciantes hebreus no Saara se estende até tempos bíblicos. Entre o segundo e terceiro séculos, os hebreus da Arábia continuaram migrando através do Mar Vermelho para a Etiópia. O maior êxodo dos hebreus ocorreu durante a perseguição pelos árabes liderados por Maomé.
Ao mesmo tempo em que os hebreus estavam migrando para o oeste em todo o Sudão, da Etiópia, eles também migraram do sul da Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, para a fértil região entre os rios Senegal e Níger. Quando os hebreus do norte e do leste se reuniram entre estes dois rios, eles estabeleceram uma confluência na África Ocidental, onde os homens poderiam trocar a sua cultura, ideias e mercadoria. Essas migrações continuaram com grande frequência até cerca de 300 depois de Cristo, e elas continuaram com o máximo de regularidade por 1200 anos. Os hebreus migraram para cima do Nilo atravessando Mênfis, Elefantina, Khartum, e em seguida, eles voltaram a oeste de Cordofã no Sudão Central. A habitação original das pessoas Songhai foi Gonguia, Koukia, ou Kuka. Este lugar estava situado no estado de Dendi, conhecido como Dendina, localizado perto do rio Níger na fronteira noroeste do que hoje é o estado moderno da Nigéria. Zael Yemenita chegou a Kuka cerca de 300 depois de Cristo. Ele estabeleceu uma linha de reis conhecida como Dinastia Zá. Esse fundador da primeira dinastia sudanesa na África Ocidental era hebreu. Zá, o fundador da primeira dinastia hebraica, estabeleceu a sua capital mais tarde em Gal, no leste do Alto Rio Níger. Os árabes, mouros, e os escritores sudaneses atribuem aos antigos hebreus africanos o estabelecimento dos primeiros impérios, a construção dos primeiros edifícios públicos no país, a construção dos primeiros sistemas e canais de irrigação, e a instituição de um regime social e econômico que ainda sobrevive em todas as comunidades do Saara. Os reis hebreus de Gana tiveram dois títulos, Kayamaga, mestre do ouro, e Gana, chefe de guerra. 22 reis hebreus reinaram em Gana antes de Gira em 622 depois de Cristo e 44 reinaram até 790. O 15º príncipe Zá tomou o controle da grande cidade de Gal no Níger Superior, em 1009 depois de Cristo. Seu nome era Zacasi Okossoi. Até esse momento, todos os reis de Gana professavam a religião hebraica, no entanto, neste ano, Zacasi aceitou o Islã. Os muçulmanos estavam dominando ligações vitais do comércio de Gana na África do Norte e Saara e foi bom para a segurança de Gana ter um rei muçulmano. O Império do Mali. Após o desmembramento do Império de Gana por invasões de muitas tribos, Gana se separou em um número de estados. Mas na capital de Gana, Gal, os reis hebreus continuaram a reinar. Muitas pessoas que foram subordinadas de Gana proclamaram sua independência depois do estabelecimento do caos. As mais célebres dessas pessoas foram as que estabeleceram os núcleos mandingos do novo império na metade do 13º século. O rei do Mali que estabeleceu um sistema imperial no Mali foi rei Mandingo Sundiata. O ano em que o estado Mandingo subiu para o poder imperial foi 1240. Sundiata derrotou Sumanguru e seu povo, que havia capturado o assédio dos reis hebreus de Gana e imposto um tributo sobre eles. Como outros reis do Sudão Ocidental, Sundiata sabia que o poder era dependente de riqueza, a maior parte da riqueza estava no comércio, e maior parte do comércio estava nas mãos dos muçulmanos, consequentemente ele se converteu ao Islã. Os hebreus oeste-africanos na época do tráfico de escravos. Os hebreus que migraram para o Sudão do Norte convergiram com os hebreus migrando do Sudão Oriental para os países do rio Níger.
É um fato conhecido que os hebreus estavam na África 1500 anos antes do Islã e que em toda parte que os árabes foram os israelitas estavam lá. Os hebreus guiaram os árabes e mouros na Espanha e atuaram como intérpretes. Quando os muçulmanos entraram no Saara, encontraram hebreus estacionados em todas as rotas de comércio. Existia antes do comércio de escravos e subsequente a ele muitas tribos hebraicas, colônias, e reinos na África Ocidental. O escritor árabe, Léo Africanus, nos informa sobre a existência passada de um estado hebreu medieval chamado Canuria. Suas duas principais cidades eram Canuri e Naguira, e este estado foi localizado ao norte do rio Senegal. É a conclusão de alguns estudiosos que quando o reino hebreu de Gana caiu, muitas das tribos hebraicas estabeleceram assentamentos entre as tribos africanas de toda a África Central e Ocidental. Alguns dos hebreus de Guiné não se lembram de sua nacionalidade original. Isso é atribuído a várias causas: 1. A queda dos reinos hebraicos; 2. A falta de comunicação com os centros educativos; 3. Intensa perseguição, e o deliberado apagamento na mente da sua verdadeira nacionalidade. Os sociólogos e psicólogos sabem, e a história provou que, se você negar a sua cultura e nacionalidade durante um longo período de tempo, você vai esquecê-las totalmente através de um processo de assimilação. Os israelitas vieram para a África, não só por terra, mas também por mar. No ano de 1484, Dom João de Portugal deportou um grande número de hebreus para a ilha africana de São Tomé. No país chamado Gabão, perto do Congo, haviam hebreus conhecidos como Bavumbu. Alguns escritores os chamaram por vários nomes, como Mavambu, Mayomba, Mayuniba e Mavumbu. Muitos hebreus foram estabelecidos no interior e ao longo da costa da Angola, Congo e Gabão. Os hebreus entre os Achantes. Entre os Achantes da Costa do Ouro, Gana, são encontrados hebreus que observam muitos costumes hebraicos. Eles não trabalham no sábado, celebram o Ano Novo dos israelitas, que ocorre em setembro ou início de outubro. Eles usam a palavra Amém no final de seu hino de ação de graças, casam-se entre suas únicas tribos e realizam casamentos entre primos. Os hebreus achantes têm um peitoral como sumo sacerdote em Israel antigo e é dividido em 12 partes, o que representa as 12 tribos de Israel. Hebreus de Daomé. Em 1926 existia uma grande comunidade hebraica no interior de Daomé, na África Ocidental. Estes hebreus têm o seu próprio templo onde eles sacrificam animais. Em seu templo são encontradas muitas leis gravadas em tábuas que estão ligadas às paredes do templo. Eles têm um sumo sacerdote, com um grande número de famílias sacerdotais. Além disso, eles têm os 5 livros de Moisés escritos em letras hebraicas, mas eles não têm outros livros. Hebreus Yorubás da Nigéria.
Há hebreus no sul da Nigéria que são chamados de Emuiuquaim, ou pessoas estranhas, pelos nativos africanos, mas eles se chamam pelo nome hebraico Bena Efraim ou filhos de Efraim. Eles afirmam que os seus antepassados emigraram do Marrocos. A maior parte da sua língua é semelhante à dos iorubás em torno deles. A afirmação desses hebreus iorubá é que os seus antepassados foram expulsos de localidade para localidade, pela perseguição muçulmana. Eles não encontraram descanso, mesmo quando eles chegaram a Timbuktu, no Mali. Todos esses grupos populacionais israelitas sofreram enormes reduções durante os anos do tráfico atlântico de escravos. Hebreus israelitas de toda a África Ocidental foram vendidos no comércio de escravos. Este comércio de escravos no Atlântico durou mais de 400 anos, a partir de 1441 até cerca de 1880.